Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 17. Êxodo 20, do 1 ao 17. Irmãos, vamos fazer uma leitura todos a uma só voz, esses 17 versículos? Vamos juntos? Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém, irmãos. Os irmãos podem se sentar, aqueles que ficaram em pé. Que o Senhor nos abençoe e nos fale através de sua palavra. Amados irmãos, o texto que nós lemos, você percebeu que trata dos 10 mandamentos, ou aquilo que nós conhecemos pela lei moral ou decálogo, que foi entregue por Deus a Moisés enquanto o povo de Israel estava peregrinando pelo deserto e estava defronte do Monte Sinai. E Deus agora vai dizer para aquele povo que estava peregrinando como esse povo deveria se relacionar com o seu Deus. Veja bem, nunca na história foi o povo que definiu como se deveria adorar a Deus. Nunca na história foi o povo de Israel que disse assim: Senhor, nós queremos te cultuar dessa forma. O culto que nós queremos apresentar ao Senhor é esse, é a nossa criatividade, é o meu jeito. Nunca o Senhor aprovou aquele pensamento de dizer: Deus conhece o meu coração, Ele sabe da minha sinceridade, então o que eu ofertar como culto, Deus vai receber. Bem, não é assim que a palavra do Senhor nos ensina. Ao contrário, Deus, Ele próprio estabelece as diretrizes como deve ser o nosso relacionamento com Ele. É por isso que, se você quer saber como adorar a Deus, você tem que vir para a Bíblia. Se você quiser saber quem é Deus, você precisa vir para a Bíblia. Se você quiser saber o que fazer e o que não fazer, venha para a Bíblia, porque é a palavra do Senhor, é a instrução para as nossas vidas, é alimento que desceu dos céus para nos alimentar. Pois bem, você lembra de um grupo religioso do tempo de Jesus chamado de fariseus? Vocês lembram desse grupo? Era um grupo abençoado, dava trabalho, dava para Jesus. Talvez nós poderíamos dizer que os fariseus seriam o grupo religioso que mais se opunha ao ministério de Jesus. Certa vez, talvez você vá se lembrar,
lá em Mateus capítulo 22, do 34 ao 40, os fariseus quiseram colocar Jesus à prova. Você lembra que os fariseus, assim como os saduceus, eles muitas vezes faziam perguntas para Jesus, não porque queriam saber se Jesus de fato tinha um conhecimento adequado da lei, não para saber se Jesus de fato era o Messias prometido, mas os fariseus questionavam a Jesus para ver se iriam derrubá-lo em alguma das suas palavras. E aí os fariseus, um deles, na verdade, um intérprete da lei, perguntou o seguinte a Jesus: Mestre, e eles eram hipócritas, né? Eles chegavam para Jesus e não diziam Jesus, diziam Mestre. Qual é o grande mandamento da lei? Vocês lembram o que Jesus disse para aquele fariseu? O grande mandamento da lei? O Senhor Jesus respondeu assim no versículo 37 e 38 de Mateus 22: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. As palavras de Jesus aqui, meus irmãos, ecoam um texto quase igual que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Texto muito semelhante. Então a resposta de Jesus àquele intérprete da lei era que o maior mandamento representava uma síntese dos 4 primeiros mandamentos que nós acabamos de ler. O que Jesus fez, citando Deuteronômio 6,5, era resumir os 4 primeiros mandamentos da lei ou da lei moral. E isso nos diz muito, porque o que Jesus está nos ensinando nessa noite, por meio de sua palavra, é que o objetivo maior da nossa vida, da minha e da sua vida, e o nosso dever para com Deus é amá-lo sobre todas as coisas, mais mesmo do que a nós mesmos, e mais, amar ao nosso Senhor Deus com todo o nosso ser, com tudo o que nós temos e com tudo o que nós somos. Esse é o verdadeiro sentido da nossa existência. Esse é o verdadeiro caminho que conduz a Deus, é amá-lo sobre todas as coisas. Mas de fato, nós como seres humanos temos 2 caminhos diante de nós, quando olhamos para a lei do Senhor, quando olhamos para a sua palavra. O primeiro, meus irmãos, é que se nós buscarmos ao Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, nós encontraremos a felicidade verdadeira. Lembre, a felicidade não está nas coisas que se perecem, que se vão com o tempo, que a traça corrói, que a ferrugem corrói, que o ladrão mina e rouba. Mas a felicidade está em amar ao Senhor sobre todas as coisas. Esse é um caminho. O outro caminho que se abre diante de nós, todas as vezes que nós lemos a palavra do Senhor, é que se nós fugirmos dessa obrigação de amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós cairemos em vidas enganosas, tolas, passageiras, desprovidas de graças, vidas fúteis, vazias, sem sentido, sem significado, mas regadas de prazeres terrenos, alegrias passageiras, momentos que trazem paz ao seu coração talvez, mas que no dia seguinte você fica sem sentido para a sua vida. E assim o homem sem Deus, ele muda de prazer em prazer, de pecado em pecado, de realização pessoal em realização pessoal, procurando sentido para a sua vida. Mas a palavra do Senhor há muito tempo já dizia que o sentido da vida está em obedecer a Deus, em amar os seus mandamentos. Essa igreja sabe muito bem, porque gosta de cantar um hino, João capítulo 14, que aquele que tem os meus mandamentos, diz Jesus, e os guarda, esse é o que o ama, não é verdade? Então, se nós amamos a Cristo, nós guardamos os seus mandamentos. Se nós amamos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos. Sendo assim, o que nós devemos fazer para amar a Deus sobre todas as coisas, com tudo que temos e com tudo que somos? No jargão popular, essa é a pergunta mais preciosa das nossas vidas. Como você hoje, que está aqui me ouvindo, pode amar a Deus sobre todas as coisas, com tudo que você tem, com tudo que você é? É aqui, nesse texto que nós lemos no início desse sermão, Êxodo capítulo 20, que vai nos responder
como nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Esses 10 mandamentos, nós poderíamos dividir eles em 3 partes. A primeira parte seria o prefácio, que está aí no versículo 1 e versículo 2 do capítulo 20. O prefácio, meus irmãos, ele nos ensina o motivo pelo qual nós devemos obediência a Deus. O motivo pelo qual nós saímos de nossas casas para cultuar a Deus nesse templo. O prefácio, versículos 1 e 2, diz por que nós devemos obediência e adoração ao nosso Deus. Os 4 primeiros mandamentos vão nos dizer qual é o nosso dever para com Deus. Como Deus quer ser adorado, como Deus quer ser obedecido, como Deus quer que aquele que se diz crente se apresente diante dele. E os últimos 6 mandamentos representam o nosso dever para com o próximo. Veja bem, os 10 mandamentos que nós lemos representam os nossos deveres para com Deus, mas também os nossos deveres para com o próximo. Você lembra de alguns desses mandamentos, do 6 em diante? E Jesus, ele também fez um resumo desses 6 mandamentos. Jesus disse que o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus, um mestre de excelência, conhecedor da lei, está também fazendo uma citação de Levítico, capítulo 19, versículo 18. E nós iremos fazer, meus irmãos, nessa noite, uma análise dos 4 primeiros mandamentos, ou aqueles que representam o nosso dever para com Deus. Então vejamos, primeiro prefácio, Êxodo capítulo 20, versículo 1 e versículo 2. O prefácio vai nos ensinar a razão de adorarmos e obedecermos a Deus. Atente aí para o texto que está na sua Bíblia. Êxodo capítulo 20, primeiro versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Você lembra, não é? O povo já havia atravessado o Mar Vermelho. Era um povo fácil para Moisés? Pelo contrário, era um povo murmurador. Você lembra que eles murmuravam, dizendo que no Egito eles tinham carnes para comer, pepino, cebola, alhos. Eu nunca vi ninguém reclamar de não ter cebola para comer, né? Nem alho, nem pepino, mas eles reclamavam sobre isso. E eles diziam que no Egito eles tinham carne à vontade. Qual era o escravo que você ouviu falar na história que tinha carne à vontade para comer? Mentira deles. No Egito eles passavam fome, eles eram escravos. Então o Senhor, ele está lembrando para o povo quem Ele é. E é assim que Deus começa com o seu povo. Não é perguntando ao povo: quem vocês pensam que eu sou? Não. Deus é quem toma a iniciativa com o pecador. Quando você estava perdido no mundo, não foi você que foi atrás de Deus. Foi Deus que foi ao seu encontro, se de fato você é o Filho do Senhor. O Senhor próprio já nos dizia que não fomos nós que escolhemos Ele, mas Ele que nos escolheu primeiro. Então o povo está diante agora do Monte Sinai, e o Deus Todo-Poderoso, Ele se revela mostrando ao povo qual é o motivo pelo qual Israel deveria adorar e obedecer. Primeiro, o primeiro motivo pelo qual nós devemos adorar o nosso Deus é por quem Deus é. O que diz o versículo 2? Eu sou o Senhor teu Deus. Veja bem, nós adoramos ao Senhor primeiro por quem Ele é. Talvez, se você tiver tido mais atenção ao texto, Senhor aqui na sua Bíblia, todo esse versículo 20 está com letra maiúscula, tá? Talvez o S esteja maior do que as outras letras, mas o E, o N, o H, o O e o R também estão em letras maiúsculas. Por quê? Porque Senhor aqui, meus irmãos, representa o termo do hebraico para Deus, o Deus Iavé ou Iaué, o que em algumas traduções tem Javé ou Jeová, que significa, meus irmãos, eu sou o que eu sou. Talvez você lembre quando Moisés, Deus se encontrou com Moisés no deserto e se apareceu numa sarça ardente, dizendo: vá libertar o meu povo. E Moisés perguntou:
quando eu for ao povo e perguntarem o teu nome, o que eu direi? Deus diz: eu sou o que sou, porque não há um nome em nosso idioma que possa definir a Deus em toda a sua totalidade. As palavras, meus irmãos, são insuficientes para definir quem Deus é. É por isso que Deus se apresenta assim: eu sou o que sou, eu sou o Deus Yahvé, eu sou o que sou, mas eu não sou o Senhor de povos estranhos. É o que diz o versículo 2: eu sou o Senhor teu Deus. Deus é um Deus relacional, irmãos. Ele sabe o que se passa no seu coração. Ele sabe por onde que você caminha ao longo da semana, de manhã, de tarde e de noite. Ele sabe quais são os pensamentos que passam na sua cabeça aqui nesse exato momento. Ele sabe o que você pensa antes de dormir e o que você pensa assim quando se levanta. Porque Ele é o Senhor teu Deus, Ele é um Deus relacional. Nada foge do olhar de Deus, os seus olhos são como chama de fogo. Nós adoramos a Deus por quem Ele é. E segundo, nós adoramos a Deus também, meus irmãos, para a continuação do versículo 2, por suas obras. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele fez na nossa vida, principalmente. O que diz o versículo 2? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. De onde que Deus tirou o povo de Israel a essa altura? Da escravidão egípcia. O povo de Israel, o povo da promessa, o povo da aliança, o povo cujo Deus era o Senhor, tinha passado mais de 400 anos escravizado no Egito. E agora Ele lembra ao povo de Israel: me adorem porque eu sou Deus, e me adorem por aquilo que eu fiz por vocês. Vocês sabem o que fiz na vida de vocês. Então Deus estava lembrando Israel para que eles não esquecessem tudo aquilo que o Senhor fez por eles. Eu pergunto: o que esse texto diz a nós hoje? O que Deus fez por você até hoje? Existe um hino muito antigo que diz o seguinte: conta as bênçãos, dize-as quantas são, se você conseguir. Você seria capaz de, em 2 horas, contar todas as bênçãos que o Senhor já deu na sua vida? Quantos cafés da manhã você tomou na sua vida? Almoços, jantares? Quantas roupas você teve ao longo da vida? Quantas vezes o seu coração bombeou sangue pelas suas artérias e veias? Quantas vezes os seus pulmões expandiram e contraíram? Quantas vezes você usou as suas pernas para caminhar por essa terra? Usou a sua voz para verbalizar pensamentos? Quantas vezes você pôde fazer o bem a alguém? Quantas vezes o Senhor lhe deu bênçãos? E às vezes nós pensamos que não temos motivo para cultuar o nome do Senhor, para glorificar o nome do nosso Deus. Você se lembra de quando você vivia apenas para si mesmo? Você se lembra quando você era escravo do pecado? Quando você vivia para a sua vontade, para os seus afazeres, perdidos no mundo, diante de Deus, distante de Deus? Você lembra disso? Quando você não conhecia quem era o Deus da sua salvação, e Deus hoje tirou você dessa vida de pecado, do domínio do pecado. Você lembra dessa vida? Deus te tirou um dia, se você é filho de Deus, da escravidão do pecado. Deus lhe tirou da casa de servidão. Deus estava lembrando para o povo no deserto que havia tirado eles da escravidão do Egito. O Egito, meus irmãos, aqui no nosso texto, representa a vida sem Deus. A escravidão representa quantas vezes nós éramos escravos do pecado, quando nós não servíamos ao nosso Deus. Permita que essa memória seja trazida à sua lembrança, meu querido. Deus te tirou dessa vida. Não foi isso que nós já recebemos de suas mãos? Eu lembro que na última vez que eu estive aqui, acho que no final do ano passado, eu preguei um texto sobre Colossenses capítulo 1, onde eu falava que as palavras de Paulo é que Cristo é o centro da nossa vida. Em Colossenses 1, do 13 ao 14, Paulo diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção, a remissão dos pecados. Com a aplicação desse primeiro prefácio, o prefácio dos 10 mandamentos, pense bem, meus irmãos, o que tem motivado a prestar culto a Deus?
Quais foram as motivações que levaram você a se arrumar e vir aqui caminhando pelo seu transporte? O que motivou você a estar aqui nessa noite? É por quem Deus é? É por aquilo que Deus fez? Se essa foi a motivação, você está no caminho certo. Mas se você veio aqui por qualquer outro motivo que não seja prestar um culto por aquilo que Deus é, por aquilo que Ele faz na sua vida, você está no caminho errado. Existe uma música que faz muito sucesso hoje em dia, que diz o seguinte: lá vai, né? O cara que critica as músicas, né? Inspirada só a Bíblia, a música não é inspirada. Eu não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Irmãos, isso faz sentido? Será que nós adoramos a Deus somente por que Ele é? Nós não adoramos a Deus pelo que Ele faz? Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Quando você faz as suas refeições, você não agradece a Deus pelo almoço que Deus generosamente, como um maná que caiu do céu, coloca sobre a sua mesa? Você não louva a Deus pela saúde que você tem, pelo seu filho, por um livramento, por uma cura de uma doença? Você não louva a Deus por isso? Porque você está aqui hoje, o que a Bíblia nos ensina é que Deus requer de seu povo um culto de adoração por quem Deus é e por aquilo que Ele já fez. Veja bem, você não deve estar aqui nessa noite simplesmente por aquilo que você quer que Deus faça na sua vida. Você precisa olhar para o retrovisor e ver aquilo que Deus já fez por você. Isso é motivo de adoração. Se Deus não fizesse mais nada pela nossa vida daqui para frente, nós já tínhamos motivo suficiente para ser gratos. A sua vida pode ser difícil, pode ser mais difícil que a minha, mas você tem motivos para agradecer a Deus. Pode ser inclusive que você não sirva ao Senhor, esteja distante do caminho do Senhor, mas você tem motivos para agradecer. Não porque queremos que Deus realize a nossa vontade. Deus não é um gênio mágico. Nós adoramos a Ele por aquilo que Ele nos já deu. E o principal, meus irmãos, a principal bênção é Cristo Jesus. É o perdão, é a salvação, é a promessa de vida eterna. Será um motivo maior para nós cultuarmos o nome do nosso Deus? Existe algum motivo maior para obedecer a Deus que não seja aquilo que Ele nos já deu? Primeiro, agora vamos para o primeiro mandamento, versículo 3. Se o prefácio dos 10 mandamentos nos ensina por que nós devemos obedecer a Deus, por que nós devemos cultuar, o primeiro mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 3, vai dizer a quem nós devemos adorar e obedecer. Você pode ler comigo o verso 3? Não terás outros deuses diante de mim ou além de mim. Qual é a exigência desse mandamento? É que nós devemos conhecer e reconhecer a Deus não como um Deus entre vários deuses, mas como o único Deus e o único Deus verdadeiro. E como tal, é nosso dever adorá-lo. É nosso dever prestar culto com reverência, irmãos, com reverência. Viver para a sua glória todos os dias de nossa existência. Não terás outros deuses diante de mim. É uma adoração exclusiva, nenhum outro Deus diante de mim. É uma vida que gira em torno de Deus, é uma vida teocêntrica, é uma vida que gira em torno de Cristo, é uma vida cristocêntrica. Não é uma vida centrada no eu, nas minhas realizações pessoais, nos meus planos, nos meus sonhos. Não, é uma vida centrada em Deus, na sua vontade. O princípio da sabedoria, meus irmãos, é conhecer a vontade do Senhor. E veja que Deus está dizendo que só existe um Deus, não terás outros deuses, deuses em letra minúscula diante de mim. O que diz Deuteronômio 6,4? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só há um Deus, meus irmãos, por isso que as religiões que devotam fé em um outro Deus são religiões falsas. Nós não temos constrangimento de reconhecer isso. Não existe um outro Deus. Não existe nenhum outro Deus. Por isso que a fé verdadeira e genuína é aquela que conhece ao Deus soberano. E Deus continua: não terás outros deuses diante de mim. O Senhor nos adverte que
Ele conhece o nosso interior. Veja bem, eu não sei o que você está pensando agora, nesse exato momento, mas Deus sabe. Deus sabe por onde o nosso pensamento ele está passando, as coisas que nós estamos falando no nosso coração, concordando ou discordando. Deus sabe aquilo que você estava pensando quando você se arrumava para vir a essa igreja. Eles sonda o nosso coração, irmãos, e na verdade o salmista já havia dito isso há muito tempo. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O nosso coração é enganoso, irmãos. Às vezes nós somos surpreendidos por pensamentos e nós paramos assim e refletimos: que pensamento é esse que eu acabei de ter? Que palavra é essa que eu acabei de pensar? Isso não é a vontade do Senhor para a nossa vida. E o Senhor diz: nenhum outro Deus deve habitar em nossa vida a não ser Ele. Será se existe, meus irmãos, outro Senhor em nosso coração? Será se existe alguma outra coisa que reina dentro de nós, em nossa vida? Será se o posto de soberania em nossa mente, em nosso coração, é alguém que não seja Deus? Ou essa cadeira está sendo dividida por outra pessoa? Será se é a família? Será se é o trabalho? Será se são os negócios? Quem governa o nosso coração? Será se é a busca por prestígio social, currículo acadêmico, ser bem visto na sociedade, nos vizinhos, ter boa fama? Será se é essa busca que governa a nossa vida? Ou são prazeres sexuais que muitas vezes nós não confessamos nem ao nosso cônjuge, aos nossos familiares? Será se são pensamentos ocultos, pecados não revelados ao nosso próximo? O que é que governa, meus irmãos, a nossa vida? E Jesus já nos dizia que a luta pelo coração é a principal luta da nossa vida. A luta por aquilo que nos domina é a luta mais importante da nossa vida. Em Mateus 6, versículo 24, Jesus já estava dizendo que é impossível nós servirmos a dois senhores. Ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E mais à frente, Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Há algum Deus na sua vida diante do único Deus verdadeiro? Alguém governa aquilo que você faz ou deixa de fazer que não seja a vontade do Senhor? Veja bem, sonde o seu coração se há algum outro Deus além do único Deus verdadeiro. O segundo e o terceiro mandamento desse decálogo, ele vai nos ensinar como nós devemos adorar e obedecer a Deus. Veja bem, o prefácio diz versículo 2, porque nós devemos obedecer a Deus e porque nós devemos culto a Ele. O primeiro mandamento, ele vai nos ensinar a quem nós devemos adorar e a quem nós devemos obediência única e exclusiva. O segundo e o terceiro mandamento vão nos dizer como nós devemos adorar a Deus, como nós devemos obedecer. O que diz o segundo mandamento? Êxodo 20, do 4 ao 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Veja bem, o segundo mandamento, ele vai nos advertir a não prestarmos jamais a Deus um culto falso, um culto que não segue estritamente aquilo que Deus nos prescreveu na sua palavra, um culto em que muitas vezes os adoradores buscam adorar a Deus por meio de imagens, por meio de representações, por meio de escultura. Se você tiver uma Almeida Revista Corrigida, o versículo 5 vai dizer o seguinte: não te encurvarás
e a elas nem as servirás. Meus irmãos, o Senhor nos proíbe de fazer um culto por meio de representações, por meio de ídolos, por meio de imagens, porque não foi assim que Deus quis ser adorado. Por que em nossa igreja as paredes são pintadas de branco? Nós não temos uma representação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Porque não foi assim que Deus quis ser adorado. Como foi que Deus quis ser adorado? Vocês lembram o que Jesus disse em João capítulo 4 para aquela mulher samaritana? Porque Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. São a tais que o Pai procura. Deus não nos permite, meus irmãos, fazermos representação dele, nem de nenhuma outra criatura no universo para prestarmos cultos. Não as adorarás, nem lhe darás culto. O motivo? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Deus não é um Deus de capricho. Ele não é um Deus meia boca, se me permitem usar essa expressão. Ele não é um Deus camarada, que aceita qualquer tipo de culto, Zé. Ele é um Deus que só recebe um culto conforme ele prescreveu. Como Deus deve ser adorado? Se volte para a Escritura. Eu gostaria de plantar bananeira no meio do culto. Eu gostaria de rodopiar. Eu gostaria de subir em cima dessa cadeira. Talvez você jamais viu exemplos desse tipo, por aí afora. Mas será que Deus recebe esse tipo de adoração? Eu gostaria de que a gente construísse uma imagem aqui e prestasse um culto, beijássemos os seus pés. Será que Deus aceitaria isso? Não. Por quê? Porque existem cultos que Deus não recebe. Mas o único culto que Deus recebe é o verdadeiro culto. É o culto que é baseado na palavra do Senhor. E também isso nos chama, meus irmãos, uma atenção muito importante. Deus não permite que em seu culto hajam distrações, improvisos, criatividades humanas, malabarismos dentro do culto. O culto, meus irmãos, principalmente o culto do Novo Testamento, é um culto simples, singelo. A oração, a leitura da palavra, há louvores, os cânticos, e louvor não é só cântico, mas há os cânticos, a pregação da palavra, há espaço para a contrição e a administração dos sacramentos, batismo e a ceia. O que passar disso, irmãos, é um culto estranho. Será que no meio do culto nós poderíamos fazer um sorteio? Será que nós poderíamos fazer um sorteio ali no meio do culto, irmãos? Livro Data Show? Ainda não temos Data Show, Vamos sortear aqui uma Bíblia de Genebra. Será que poderíamos fazer isso, meus irmãos? Não, por quê? Porque Deus não estabeleceu isso na sua palavra. Termina o culto, aí faz outra coisa, uma outra programação, um jantar, um espaço para se abraçar, se cumprimentar, aí sim. Mas o culto é solene, irmãos. Talvez você não tenha percebido desde que você entrou aqui, mas Deus está aqui presente. Se nós estivéssemos numa sessão legislativa na Câmara, diante de autoridades como policiais, nós estávamos com todo o decoro. Você já foi não quero usar esse termo, mas você já foi surpreendido no meio da rua por um policial? Você caminhando e o policial para bem aí. Como é que você fica nessa hora? Você fica brincando diante do policial? Não faça isso, E tem irmãos aqui presentes. Não faça isso. Respeite a autoridade. Você respeitaria o policial, não respeitaria? Se você for parar numa blitz. Se você entrar numa sessão diante de um juiz, terreno, Você faria brincadeirinhas naquela hora? Você passaria bilhetes de um irmão para outro? Você entraria de qualquer jeito? Não. Ali é um espaço solene, a autoridade instituída deve ser respeitada. E no culto, que não é uma autoridade humana que está recebendo a adoração, qual deve ser o nosso procedimento? Posso fazer o que eu quiser? Posso pensar no que eu quiser? Posso ficar com a mente distraída em tantas outras coisas?
Ou aqui é espaço solene, irmãos, é espaço solene. O culto é santo, porque ele não é prestado a homens. O culto não foi feito para você. Quem separou a liturgia, quem esboçou o sermão, quem escolheu os cânticos, ele não escolheu para você. É claro que, de certa forma, a liturgia busca comunicar algo a você, mas a liturgia, o culto, ele é organizado para nós servirmos ao Senhor, não foi feito para você. Por isso, quando alguém me perguntar como foi o culto, você gostou do culto? Não responda essa pergunta. Como assim gostar do culto? O culto não foi feito para mim. O culto não é para mim, o culto é para Deus. A pergunta que eu tenho que fazer é se o culto foi agradável a Deus. E como é que eu sei que é um culto agradável? E voltando para a sua palavra. Irmãos, o mais fácil de fazer é aquilo que está na Bíblia. Mais difícil é procurar inovações aí mundo afora, tá? Sigamos a palavra do Senhor. Será se vemos isso em nossos dias? Introduções no culto de coisas estranhas à palavra do Senhor? Será se nós temos observado certos cultos onde existem imagens de escultura, pinturas para serem adoradas, romarias, procissões? Voltando, para a casa dos avós da Jéssica, na sexta ou no sábado, nós fomos surpreendidos, por uma procissão ou uma romaria, não sei muito bem a diferença, onde quem está lá diz que o centro é Jesus, mas quem estava sendo carregado era uma imagem de um santo. Quem está lá diz que o centro é Jesus, mas as orações eram feitas a santos já mortos. Quem está lá diz que o centro é Jesus, mas carregam chocalhos para balançar no meio da rua, coisas que Deus não pediu que fizessem. Será se isso é um culto agradável a Deus? Quantas vezes nós prestamos cultos que não foram agradáveis ao nosso Deus? Mas talvez você saiba de que religião eu esteja falando. Mas será se no nosso reduto, nas igrejas evangélicas, existem acréscimos dos cultos que não são de acordo com a palavra do Senhor? Adereços, bugigangas ungidas, óleo ungido, óleo da unção, fotos de líderes, escritos nas placas da igreja, igreja de tal, ministério fulano de tal. Existem denominações que o nome da denominação na placa é menor que o nome do pastor. Ministério fulano de tal, igreja não sei o que das quantas. Será se existe em nossos meios, nas igrejas evangélicas, costumes estranhos, meus irmãos, costumes estranhos, feitos durante o sermão, durante os louvores, as orações, trenzinhos, de jovens correndo. Pastor Belo Horizonte devia ter muito isso, trenzinhos de jovens percorrendo a igreja, pessoas pulando e dançando, coreografias, teatros e invenções aí da nossa época. Será que há espaço para isso? De acordo com a palavra de Deus, não. Deus zela pelo seu culto. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, qual é a ordem do Senhor a cada um de nós? Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Não há espaço, meus irmãos, para fazer o que quisermos aqui. Quando você entrar nesse lugar, no momento de culto, guarde o pé. Veja lá o que você vai pensar ou fazer. Esteja em atenção solene. O Senhor está presente. O Senhor está no seu santo templo, assistindo ao nosso culto. Outra coisa, irmãos, quem assiste culto é Deus, tá? Quem assiste culto é Deus. Quem presta culto somos nós. Prestar culto é servir. Você hoje, nas orações, você de fato falou com Deus, conduzido pela pessoa que estava orando aqui ao microfone? Você de fato estava louvando a Deus, conduzido pela pessoa que estava cantando cânticos? Você de fato está sendo levado à adoração genuína a Deus por meio da pregação de sua palavra? Veja bem, guarde o seu pé quando você entrar no culto ao Senhor. Terceiro mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 7. Lembre
que o segundo e o terceiro mandamento vão nos ensinar como nós devemos adorar e obedecer ao nosso Deus. Já vimos que não é do jeito que a gente quer, né? Como nós devemos adorar e obedecer, ainda no terceiro mandamento. Êxodo capítulo 20, verso 7. Leia comigo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o nome do Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que o terceiro mandamento está exigindo de nós? O que significa não tomar o nome do Senhor, o nosso Deus, em vão? O terceiro mandamento, irmãos, exige de nós um santo e reverente uso dos nomes, dos títulos, dos atributos, das ordenanças, das palavras e das obras de Deus. Um uso santo de quem Deus é. Todas as vezes que nós falamos sobre Deus de modo irrefletido, irreverente ou indevido, seja na leitura da palavra, nas orações, nos cânticos, em nossa casa, no trabalho, no trânsito, todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos tomando o nome do Senhor em vão ou indevidamente. Sabe aquelas expressões quando você tropeça e diz: ai meu, você sabe do que eu estou falando, né? Meu, o que aconteceu? E você usa o nome do Senhor Deus em vão. Você sabe o que eu estou falando, sabe? Que expressão é essa que eu estou me referindo? Quantas vezes nós dizemos isso? Né? Tropeçou, meu. Não faça isso, irmão. Ainda que seja o costume da nossa sociedade, ainda que nós crescemos ouvindo os nossos pais dizendo isso, ainda que nós mesmos, muitas vezes, nos peguemos falando essas expressões, não diga isso. Não diga de modo irrefletido, irreverente ou indevido o nome de Deus. Você lembra como é que o nome de Deus é escrito aqui, nesse capítulo? Todo ele com letras maiúsculas. Isso aponta para algo santo. Deus é santo. Deus disse: eu sou o que sou. Será que nós temos usado indevidamente o nome de Deus em vão? Será se nós temos falado o nome de Deus de maneira irrefletida, irreverente em nossa vida? São os ímpios, meus irmãos, que fazem isso. O povo de Deus não usa o nome do Senhor em vão. Pelo menos é isso que a palavra nos ensina. Talvez você saiba que boa parte da palavra do Senhor, eles evitavam utilizar o nome Yahvé ou Yahweh e trocavam por Adonai, porque eles tinham um santo temor quando pronunciavam o nome de Deus, tá certo? E esse santo temor levou até a se perder bem como é a pronúncia do nome do Senhor. Hoje no português, algumas bíblias antigas, elas falavam Jeová, ou Yahvé, ou Javé. É por isso que na sua provavelmente esteja Senhor. Se for uma nova tradução na linguagem de hoje, esteja o Eterno, tá? O nome do Senhor não é o nome da pessoa que está ao seu lado. É o nome santo, que nós jamais nessa vida teremos a dimensão, irmã Terezinha, de quão santo é esse nome. É por isso que a Bíblia diz que Deus não é só santo. Ele é santo, santo e santo. Ele não é como o nosso nome, irmãos. Tenhamos santa reverência quando falar do nome do nosso Deus. Enquanto os ímpios desrespeitam o nome de Deus, os santos são aqueles que buscam a santificação do nome do Senhor. Você lembra quando os discípulos de Jesus disseram assim para ele: Senhor, os discípulos de João Batista sabem como orar. E o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus, ele deve ser santificado pelo nosso proceder. Ele deve ser santificado pelas nossas palavras e os nossos pensamentos. Nós devemos buscar a santificação do nome do Senhor. Abra comigo em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2. E vamos ver que a palavra do Senhor nos ensina, ou melhor, nos adverte, a respeito de não pronunciarmos uma palavra irrefletida diante de Deus, tampouco usarmos o nome do nosso Senhor de maneira irrefletida ou irreverente.
Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Cuidado, irmãos, quando for pronunciar o nome de Deus. O trânsito, não use o nome de Deus em meio a xingamentos, né? Tem gente que faz isso, gente. Usando o nome de Deus em meio a xingamentos. Isso é tomar o nome do Senhor em vão. E veja bem que o versículo, meus irmãos, o mandamento, na realidade, ele nos diz que o Senhor, ele não terá por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Olhe para trás e pense quantas vezes você disse o nome do Senhor em vão. Quantas vezes, irmãos? Como Deus é misericordioso. Você lembra de Nadab e Abiú, quando ofereceram um culto estranho ao Senhor? O que aconteceu com eles? Vocês lembram de Uzá, quando ele sustentou a arca com as suas mãos? O que aconteceu com ele? O culto irrefletivo e irreverente é abominação aos olhos do Senhor. Veja bem que a abominação ele é usada na Bíblia sempre quando se refere a algo que Deus odeia. É uma das palavras mais fortes do Antigo Testamento, a abominação. E por último, meus irmãos, o quarto mandamento. Se o prefácio vai dizer por que nós devemos adorar e obedecer ao nosso Deus, o prefácio. O primeiro mandamento ele nos ensina a quem nós devemos adorar. O segundo e o terceiro nos ensina como nós devemos adorar e obedecer ao nosso Deus. O quarto mandamento vai nos dar um ensino que é muito esquecido hoje em dia. Que existe um dia, dentre 7, inteiramente dedicado à adoração e ao culto. Veja bem, eu não estou dizendo que existe um dia entre 7 que é o único dia em que você adora e cultua, e que nos outros você cuida de outras coisas. De fato, meus irmãos, todos os dias são santos. Não é só a sexta-feira, e nem só esse domingo. Todos os dias são santos. Mas eu quero chamar a atenção a vocês a um princípio, na verdade, um mandamento muito importante, que existe um dia entre 7 que é inteiramente dedicado à adoração e ao culto. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Né? Vejamos a explicação. Lembre que aqui são palavras do Senhor. Né? No versículo 1 ele diz que então Deus falou todas estas palavras. Veja bem, são palavras do Senhor. Do 9 ao 11. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Qual é a exigência do quarto mandamento? O quarto mandamento exige de nós, povo de Deus, aqueles que têm Deus como Deus da sua vida, que nós consagremos a Deus particularmente um dia inteiro, para ser um dia de santo descanso a Ele dedicado. Veja bem, antes de você achar que eu estou falando que nós devemos ser sabatistas, ou que o dia de culto é só o sábado, não é isso que eu quero falar para vocês. Eu quero dizer para vocês que na lei do Senhor existia um dia que era um dia exclusivo para o culto. Ele era um dia que era inteiramente dedicado ao culto. Pergunto a vocês, os judeus não adoravam também nos outros dias da semana? Adoravam. Eles sacrificavam nos outros dias da semana, tinham que sacrificar, tinham que prestar culto. Nos outros dias da semana, eles poderiam viver como quisessem, e quando chegavam no sábado, como no passe de mágica, eles viravam a chave e se tornavam adoradores? Não. Deus é um Deus que requer santidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30, 31 por mês, 365 dias por ano.
durante toda a sua existência. Deus quer que você seja santo e preste a Ele culto. Mas eu quero falar de culto aqui, meus irmãos, no sentido de um ajuntamento solene. Existe um sentido que culto, de fato, é o que você presta a Deus na sua casa, em todo dia. Nos seus devocionais em casa, no culto doméstico com a sua família, no trabalho, a sua vida é um culto. Concordo. Tudo que nós fazemos é diante de Deus. Quando nós trabalhamos, Paulo vai dizer que nós não devemos trabalhar como para homens, mas para o Senhor, né? Então você que é profissional, trabalhe não simplesmente para o seu chefe, mas para o Senhor, para Deus e não para homens. Então o nosso culto, meus irmãos, ele é todo dia, mas existe um dia dentre 7 que ele é dedicado exclusivamente à adoração. No Antigo Testamento, meus irmãos, nós temos lido que esse dia sempre foi o sábado, onde o povo de Deus era convocado a ter um santo descanso. Não é passar o dia dormindo, não. Não é passar o dia maratonando séries, assistindo filmes, fazendo tudo que não deu para fazer nos outros 6 dias e trazendo no domingo. Não foi isso que o Senhor nos ensinou. Desde o princípio do mundo, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, até a ressurreição de Cristo, qual era o dia da semana que era o dia de descanso? Era o sábado. Mas o que nós lemos, meus irmãos, no Novo Testamento, é que após a morte e ressurreição de Cristo, esse dia tem sido o domingo. O domingo, meus irmãos, no Novo Testamento é chamado de o dia do Senhor. Foi por que é chamado de o dia do Senhor o domingo? E por que o sábado ele não tem sido chamado no Novo Testamento de dia do Senhor? Porque foi no domingo, e amém, que crianças choram no culto, irmãos. Amém. É sinal que Deus está dando descendência ao povo da aliança, tá? Então isso não é constrangimento para nós. Acredito que a vontade do pastor é que mais crianças chorem entre os cultos, né? Casados, façamos filhos, para adicionarmos mais crianças para a glória do Senhor nesse mundo. O dia do Senhor, o domingo, ele tem sido chamado assim no Novo Testamento, porque foi nesse dia, no domingo, um domingo como esse, né? Que muitos vão chamar de o domingo da Páscoa, né? O dia do Senhor, porque foi o dia em que Jesus ressuscitou. Mas não simplesmente Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou não é um evento simples, né? Mas por meio de sua ressurreição foi proclamado ao mundo que Jesus venceu a morte. O mundo sabia que Jesus morreu na sexta-feira, mas no domingo foi proclamado que ele venceu a morte, como está escrito em Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24 e João capítulo 20. Em todos esses capítulos está escrito o dia do Senhor, se referindo ao domingo e não mais ao sábado. Segundo, nós chamamos o domingo de dia do Senhor porque foi no domingo, um domingo como esse, irmãos, que Jesus, após ter ressuscitado, ele apareceu aos seus discípulos. Ele apareceu primeiro àquelas mulheres, ele apareceu depois aos seus discípulos. João capítulo 20, versículo 19. Depois, uma semana depois, a Bíblia vai dizer 8 dias depois, em João 20, versículo 24, ele aparece novamente no domingo. Terceiro, meus irmãos, agora nos escritos, posteriormente aos evangelhos, em Atos, a igreja primitiva ela se reunia no dia do Senhor, no domingo. Foi o dia em que a igreja se reunia solenemente para prestar culto e celebrar a ceia e partir o pão. Se você quiser conferir, Atos capítulo 20, versículo 7. Era também no dia do Senhor, um domingo, em que as igrejas elas recolhiam ofertas para os pobres, ofertas para a proclamação do Evangelho. Quando é que nós recolhemos ofertas, irmãos? É no culto, não é? É no culto. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. E também, por último, pegando ainda aqui um texto bíblico, foi no dia do Senhor, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, em que o apóstolo João, na ilha de Patmos, ele viu o Cordeiro, o Cristo ressurreto e glorificado, o dia do Senhor. Nós podemos fazer culto todos os dias? Podemos, irmãos, todos os dias.
segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Mas veja bem que a igreja primitiva se reunia no dia do Senhor. Os apóstolos se reuniam no dia do Senhor. E posteriormente, os pais apostólicos, a geração que sucedeu os apóstolos, esse costume também foi mantido? Também. Em relatos extra-bíblicos, escritores antigos como Inácio, Justino Marte, Tertuliano, escreveram sobre a igreja primitiva se reunindo no domingo. Me permite então fazer uma aplicação. Você tem santificado ao Senhor o seu domingo para um descanso de suas ocupações, trabalhando durante 6 dias. 6 dias de 24 horas. E se dedicando no domingo para a adoração em casa com sua família e no templo com seus irmãos. Você tem feito isso? Meus irmãos, por que eu estou falando isso? Porque existem algumas pessoas que são tão apegadas ao trabalho, à escola, aos negócios, jogo de futebol, jogos eletrônicos e tantas outras coisas, muitas vezes fúteis, ou então em si não são problemas, e trazem para o domingo para fazer. Aquilo que eu não fiz de segunda a sábado, eu quero fazer no domingo, né? Pega o domingo e já antecipa o trabalho da segunda. Será que é isso que a palavra do Senhor nos ensina? O que acontece com você na sua adoração aqui no templo, quando você lota o seu domingo de tantas coisas? Não dorme bem no sábado e no domingo, assiste meio mundo de jogos de futebol, novelas, séries, maratona filmes e tantas outras coisas. Lê livros e mais livros, sai com a família para o shopping, para restaurantes, tantas outras coisas. E quando chega no culto, estamos cansados. A cabeça começa a coçar quando dá 8h30, 1h30 de culto é quase insuportável. Não suporta mais os cânticos, as orações parecem que são vazias, a pregação é uma canseira e o pregador tem que utilizar de técnicas de oratória, ou falar mais alto, ou entonar uma voz mais grave, para fazer com que o seu público tenha mais atenção. Será que nós não estamos fazendo no domingo aquilo que o Senhor não mandou fazer? Não estou dizendo que é pecado, irmãos, você sair com a sua família para comer no domingo. Mas você está santificando o seu domingo a Deus? Ou está trazendo tudo aquilo que você faz na semana também para o domingo e chegando aqui não suporta, dorme durante o culto, não aguenta mais, está olhando o relógio de 5 em 5 minutos, não vê a hora de acabar. Isso talvez, meus irmãos, seja um descanso, um sintoma que talvez o Senhor não esteja sendo o Senhor do nosso domingo. Nós dizemos, não, todo dia é santo, e eu concordo com você. Todo dia é santo, o Senhor é Deus durante toda a semana, e principalmente no domingo, irmãos. Isso não é uma invenção nossa, de se reunir no domingo. A igreja se reunia assim, quando a Escritura estava sendo, o Novo Testamento estava sendo desenvolvido. Os nossos pais apostólicos, a nossa tradição se reunia no domingo. Santifique o seu domingo, irmãos. Faça culto em casa. Não fique gastando o seu precioso tempo em atividades fúteis, tá? Como é que eu posso fazer isso? Organize os 6 dias, resolva a sua programação. E a gente é tentado a dizer que não dá tempo, não é? 6 dias de 24 horas, gostaríamos que fossem 27, 29, 30, 10 dias, e o 11º fosse dedicado ao Senhor. Se fossem 10 dias, irmãos, de 30 horas, quando chegar no 11º, a gente também estaria cansado, tá? Você está cansado agora, nesse exato momento? O que você fez no seu domingo? Você entrou num santo descanso? Você descansou de todas as suas atividades que o Senhor lhe abençoou ao longo da semana e disse, hoje é dia de cultuar a Deus com a igreja. Mas não é só domingo, claro, é quarta-feira também. Esse quinto é quarta, pastor. Quinta-feira. É quinta-feira também, irmãos. O domingo é dia de adoração. Você já faltou o domingo para assistir jogo de futebol? E aí eu falo, claro, mais aos homens, né? Eu já faltei, irmãos. Como é que Deus vê isso? Você já faltou ao culto porque, bem, são quase 7 horas, né? E aí minhas pernas, semana foi cansada. Já fez isso?
Ih, rapaz, eu estou sentindo que daqui a 10 minutos meu nariz vai começar a coçar e eu acho que eu vou gripar. Ih, peraí, acho que eu vou ficar com dor de cabeça daqui a pouco. Vou ficar em casa. E muitos, por causa da pandemia, começaram a trocar o ajuntamento solene por pregações online. Ligam as suas televisões e vão assistir pastores famosos, cultos de igrejas famosas. E é fácil, né? Assistir culto de igreja famosa, seu pastor não lhe conhece, não sabe o quanto você está participando ou não das atividades da igreja. Você não precisa confessar o seu pecado ao seu irmão. Você não precisa compartilhar de dificuldades. Assistir culto em casa é fácil. Prestar culto na igreja, ou melhor, no templo, como igreja, é para adoradores, tá, gente? É para adoradores. Então sejamos cuidadosos com aquilo que fazemos no dia do Senhor. É o dia do Senhor, não é a invenção do pregador, tá? Eu não estou dizendo um termo que não está na Bíblia. O domingo é chamado de dia do Senhor. Os outros dias também, Deus reina. Mas por que o domingo é chamado de dia do Senhor? E alguns vão dizer, veja bem, a lei, o fim da lei é Cristo. Deus cumpriu a lei. A lei não é mais mandamento para as nossas vidas. Então o sábado acabou. Eu expliquei para vocês que o nosso sábado é o domingo agora, né? Então esse quarto mandamento não vale mais para nós hoje. Mas veja bem, irmão, se o quarto mandamento não vale, por que os outros valem? Você pode ter outro Deus além do Senhor? Você pode guardar uma imagem na sua casa para prestar culto? Você pode tomar o nome do Senhor, teu Deus, em vão? Você pode não honrar pai e mãe, quinto mandamento? Você pode assassinar, furtar? Você pode adulterar? Você pode mentir? Você pode cobiçar o que é do próximo? Pode? Pode, irmãos? Não posso. Então por que só o quarto mandamento, que não tem nenhum princípio para nós hoje? Tem, irmãos, tem ensino. A palavra do Senhor é útil para o nosso ensino. E agora eu vou concluir. Como podemos amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento? E se você quiser pegar o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, de toda a nossa força, não tendo, meus irmãos, nenhum outro Deus em nosso coração, não cultuando ídolos fabricados por mãos humanas, segundo o mandamento, santificando o santo nome de Deus em todo o nosso caminho, e lembrando que Deus quer ser cultuado por seu povo em assembleia solene, santa, em nossa semana. Que Deus nos ajude, irmãos, a amarmos a palavra do Senhor. De fato, como diz Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, se você quiser abrir, é o último texto que eu li nessa noite. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Eu vou ler aqui numa versão que talvez um pouquinho seja diferente da sua, que diz o seguinte. Você lembra que Deuteronômio é a repetição de muitas coisas da lei, né? Moisés, lembrando o povo, e Moisés já no final da sua caminhada, lembrando o povo que ele tinha que guardar a lei do Senhor. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amém, irmãos? Que Deus seja louvado, que Deus nos ajude, tá? Não é cumprindo os mandamentos que você ganha salvação. Não é cumprindo os mandamentos que você garante a salvação. Quem lhe deu a salvação gratuitamente foi Deus. Quem garante a salvação é Deus. Mas se você é salvo, você ama a lei do Senhor. Você lembra? Você já leu o Salmo 119, não é? Uma poesia bela, o salmista diz, quanto ama a sua lei. Como Deus, meus irmãos, vê quando nós não tentamos para a sua lei. Como Deus recebe o nosso culto. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, enquanto vivermos, a prestarmos o culto para a sua glória. Deus seja louvado. Pastor.